Atenção. Ok, boa tarde a todos. Iniciando aí a gravação da aula. Hoje, nossa primeira aula ao vivo, matemática aplicada. Vamos iniciar o nosso conteúdo aqui falando de teoria de conjuntos, expressões algébricas, operações com frações, enfim, tá? Então, eu vou, assim, dar uma passada rapidamente nos módulos. Então, todos os módulos estão disponíveis aí para vocês têm total acesso a isso. Sempre que surgir uma dúvida, não precisa esperar, né, a próxima aula ao vivo, que ela acontece uma vez no mês só. Então, sempre que surgir uma dúvida, lance lá no Tira Dúvidas que eu respondo, ok? Não deixe a dúvida permanecer aí. Ok, então, no módulo 1, né, conceitos básicos aí sobre a teoria de conjuntos, né? Então, temos aqui 20 páginas disso aqui, ó, falando de conjunto. Vocês têm esse material. Eu vou abrir a minha mesa aqui, tá? Vocês estão vendo a minha página aí? Ainda não, né? Ainda não, professor. Então, vai ver agora. E agora? Vocês estão vendo agora? Sim. Sim. Estou sim. Ok, então tá aqui a minha mesa digitalizadora. Deixa eu ver se está funcionando. Tá. Vamos falar de conjunto, né? Conjuntos numéricos, ou seja, o que tem neles? Números. O primeiro conjunto que você ouviu falar foi o quê? O conjunto N, né? Números naturais. 0, 1, 2, 3, até infinito. Aí aumentou-se mais um pouquinho, tem o conjunto Z, né? Que é números inteiros, vai de menos infinito até mais infinito. Então, números negativos, o zero e números positivos. 1, 2, 3 e assim vai. Depois, aumentou. Meu círculo aqui tá meio tortinho, mas tudo bem. Poderia até. Deixa eu ver se melhora aqui, ó. Aumentou-se mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá. Agora sim. Ficou bonitinho. Vou diminuir um pouco, que está muito grande. Aumentou aqui. Aí, ó. Aliás, vou até fazer todos bonitinhos aqui, ó. Vamos ver se funciona. Aí, ó. Aqui nós temos, inicialmente, né, o conjunto dos números naturais, ok. Depois, nós temos o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, né? Então, tem nesse conjunto menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, e assim vai. E aqui tem o 0, 1, 2, 3, e assim vai. Depois aumentou-se mais um pouco. Temos agora o conjunto Q, né? Que é o conjunto dos números racionais, né? Então, temos aqui frações, tem todos os inteiros. Observe que o conjunto N está contido no conjunto Z, assim como o conjunto Z está contido no Q. Então, tudo que está no conjunto Z também faz parte do Q, né? O que está fora aqui? São frações, né? Meio, 3/5, 2/3. Então, todo número que eu consigo escrever na forma P sobre Q, uma fração. Claro, com esse Q é diferente de zero, né? Não tem número dividido por zero. E aí, temos aqui, ó, o que não dá para escrever na forma P sobre Q, nós temos aqui do lado de cá, peraí, ficou parecendo uma interseção, deixa eu chegar para cá um pouco. Temos aqui, temos aqui o conjunto, isso não está dando certo, não. De novo. Deixa assim. Nós temos aqui o conjunto do número irracionais, ou seja, eu não consigo escrever na forma de uma razão. Então, o que aparece aqui? Um raiz de 2, um número π, um número e,
né? Um raiz de 5, ou seja, eu não consigo escrever na forma de uma fração. E aí nós temos o conjunto dos números irracionais. E a soma desses dois, conjunto Q mais o conjunto I, forma esse conjunto aqui, grandão, que é, parece aqui, ops, agora sim. Somando tudo isso, nós temos quem? O conjunto dos números racionais, né? Então, se eu pegar o conjunto Q mais o conjunto I, eu tenho o conjunto R. Né? Ficou parecendo que tem alguma coisa aqui que está fora dos dois, mas não. É que, eu vou escrever aqui, ó, o meu conjunto R é igual ao conjunto Q, união com o conjunto I. I de irracional. Pronto. Então, são esses os conjuntos numéricos, né? E aí, nós vamos representar o quê? Grandezas, né? Com esses números. Elementos em um conjunto, eu posso falar que um elemento pertence ou não pertence. Então, se eu pegar aqui o elemento 2/3, pertence ao conjunto Q. Então, cada elemento de um conjunto, a gente usa a pertinência. Pertence ou não pertence? Agora, com relação a conjuntos, eu posso falar que o conjunto Q está contido no conjunto R, ou que o conjunto R contém o conjunto Q, o conjunto N, o conjunto Z, e por aí vai. Então, a relação de elemento é de pertinência, e a relação entre conjuntos é está contido e não está contido, né? Muito bem. E aí, algumas operações básicas, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, um conjunto A que tem os elementos, sei lá, 2, 3 e 5, né? Se eu pegar aqui um conjunto B que tem os elementos 3, 5, 6 e 7, né? Elementos não se repetem. Eu não posso ter, por exemplo, dois elementos 3 aqui. O elemento é único em cada conjunto. Não tem dois elementos iguais no mesmo conjunto. E aí eu posso operar esses conjuntos, né? Se eu falar aqui, o conjunto A, união com o conjunto B, o que seria isso? Eu vou somar o A com B, mas os elementos repetidos, não. Então, eu tenho lá o número 2, né? O número 3 tem nos dois, ok? Mas ele vai aparecer uma única vez. O número 5, ok? O número 6 e o número 7, ou seja, eu somei os dois, né? E os elementos que se repetem, coloco uma única vez. Outra operação que podemos ter é a operação de interseção, né? O que é interseção? É aquilo que se repete, tem em comum nos dois conjuntos. Então, ó, se eu pegar o conjunto A e o conjunto B, o que tem em comum? O 2 tem? Não, só tem no A, então não serve. O 3 tem? Tem, então o 3 aqui está nos dois. O 5 tem? Tem, então está aqui. Ok. Eu posso representar o meu conjunto assim, né, com chaves e mostrando os elementos. Eu posso representar assim, né, o que a gente chama de diagrama de Venn, né? Então, eu poderia representar aqui, ó, o meu conjunto A com diagrama de Venn. Essa bolinha aí, ó, 2, 3 e 5. Tá aí os elementos. Se eu quiser representar interseção usando diagrama de Venn. Então, deixa eu apagar isso aqui. Usando diagrama de Venn para mostrar a interseção com B. Eu teria o conjunto A, está aqui, o conjunto B, que está aqui, então aqui está o A, aqui está o B, aqui dentro tem o 3 e o 5, que são os elementos comuns nos dois conjuntos. Então, eu tenho união, interseção, complemento, né? Se eu quiser, qual que é o complemento do A em relação ao B? Ou seria falar assim, o que falta em A para ficar B? Ou B menos A me dá o complemento. É exatamente o que tem em B e não tem em A.
se eu olhar isso, ó, qual que é o complemento de A em relação a B? É tudo que tem em A, e o que tem em B que não tem em A seria o 6 e o 7. Ou seja, se eu pegar esse 6 e esse 7 e colocar os elementos, né? 6 e 7, e colocar no conjunto A, eu posso falar que o meu B agora está contido no conjunto A. Tudo bem isso aqui, pessoal? Tranquilo? Pessoal, tá me ouvindo bem? Tranquilo, professor. Já, vocês me respondem aí para eu saber. Bom, e aí, o que que a gente pode, onde que a gente pode aplicar essa teoria de conjunto com relação à interseção, complemento, enfim. Vocês viram lá o exercício 1, não sei se alguém já fez, eu vi que vários já fizeram, né? Já até entregaram. Mas, inclusive, alguns entregaram errado, mas tudo bem. Eu montei aqui um exercício que eu vou pegar um, pelo menos aqui, por enquanto, para a gente fazer. Olha aqui. Vou copiar esse aqui, ó. Ctrl C, usando teoria de conjuntos. Então, vou colocar esse aqui, Ctrl V. Veio assim meio. Não é bem assim que eu queria, não. Deixa eu ver aqui. Manter formatação original. Vamos ver se eu consigo copiar assim. Só um minuto aqui, deixa eu ver. Tudo bem. Deixa lá, então. Voltando aqui, então, fala o seguinte, ó. Em um colégio de 100 alunos, 80 gostam de sorvete, de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam dos dois sabores. Ok. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois sabores? É uma aplicação de conjuntos. Então, olha só, eu tenho 100 alunos. Desses 100, 80 gostam somente de chocolate, 70 gostam de creme, 60 gostam dos dois. Então, você vai começar assim, ó. Eu tenho aqui, ó, um conjunto, outro conjunto. Esse aqui não ficou bonitinho, não. Outro conjunto. Outro conjunto. Falou o seguinte, ó. Comece pela interseção, ó. Que é chocolate, chocolate, e aqui é creme. Olha lá, 60 gostam dos dois, tanto de chocolate quanto de creme. Ok. 80 de chocolate, 70 de creme. Então, se eu chegar aqui, ó, dos 80 que gostam de chocolate, 20 já está aqui. Aliás, 60 já está aqui. Então, falta 20. No conjunto de chocolate, tem 80. Ó. E no conjunto de cremes, são 70, já tem 60. Aqui falta 10. Ok? Então, ó, 80 de chocolate está aqui, 70 de creme está aqui, 60 gosta dos dois. Ok, quantos alunos que eu tenho? 100. Se eu somar isso aqui, ó, 20, 60 e 10, isso vai dar 90. Então, quer dizer que tem 10 que está aqui do lado de fora. O meu conjunto grandão aqui, que são 100 alunos, 10 está aqui do lado de fora que não gosta de nada. E aí é exatamente a pergunta: quantos alunos não gostam de nenhum? Está respondido. Eu tenho 10 alunos que não pertencem a nenhum dos dois conjuntos. Tá claro? Então, qual que é a regra? Comece pela interseção. Que aí você vai subtraindo, né? Se 80 gosta de chocolate, eu já coloquei 60, falta só 20. E a mesma coisa para o creme. O que sobrou não gosta de nada. Tudo bem isso, pessoal? Beleza. Jóia. Eu vi lá na lista de exercícios, né? Tem umas questões assim semelhantes.
E eu vi alguns erros lá, das que já entregaram. Bom, vamos lá então. Vamos fazer mais um aqui, ó. Olha aqui, teoria de... Depois eu vou postar essa listinha aqui, tá? Tem 5 questões só. Eu vou postar para vocês treinarem um pouco mais, que isso também é questão que vai cair lá na prova, lá na frente. Olha aqui, vamos pegar... Aqui, ó, vamos pegar uma mais facinha aqui, ó. Sendo A o conjunto 1, 2, 3, 5, 7, 8, e B, 2, 3, 7. Então, o complementar de B em A é aquilo que eu falei com vocês, ó. O complementar de B em A. Ou seja, o que falta, né, lá, o que falta em B para ele estar aqui dentro. Ou seja, seria o A menos B aqui, ó. O A menos B. Você tira o que tem em A que não tem em B. O que tem em A, se é de B em A, é diferente de A em B, tá? Isso muda. Se é de B em A, que é o que está pedindo, é completar B para ter todos os elementos de A. Ele pode ter elementos aqui. Por exemplo, tivesse aqui, ó, o número 10. Olha só. O 2, o 3 e o 7, que está em B, também está em A. Mas poderia ter aqui no B o número 10, que não está lá. Isso não é problema. Eu quero saber o seguinte, o que está faltando de elementos em B para que todos os elementos de A estejam aqui. Então, olha lá. É fácil ver. É A menos B. Ó. O 2 tem aqui, o 3 tem aqui, e o 7 também, lá no B. Então, o que falta? O 1, número 1, o número 5, né? 1, 5 e 8. Então, resposta aqui, ó, letra E. Tá claro isso, pessoal? Sim, professor. Joia. Vocês me respondem aí, gente. Muito bom. Ok. Então, seguindo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Eu estou falando de conjuntos, né? Que é o meu módulo 1. E aí, eu posso, dentro de conjunto, ter expressões, números, né? Que são frações ou não. E eu tenho que operar com esses números, né? Com esses elementos desse conjunto. Então, eu vou, sobre esse tipo de operação, eu vou falar duas coisas só. Frações. Soma, né? Se eu tenho lá uma fração 2/3 somado com uma fração 3/5, o que eu faço para que essa soma seja possível, né? Eu tenho que tirar o mínimo. Como é que tira o mínimo? O mínimo, qual o menor número que eu consigo dividir por 3 e por 5? Vamos somar mais um aqui, para aqui ficou muito fácil. Vamos somar aqui com 3 meios. Qual o número que eu consigo dividir por 3, por 5 e por 2 ao mesmo tempo? Tá? Eu posso multiplicar isso aqui, ó, 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Então, esse é o número. Tá? Posso fazer esse produto sempre? Pode, mas pode acontecer de ter um número que seja menor do que esse. Né? Se eu tivesse aqui, ó, 3 meios mais 2/3 e, por exemplo, 4 aqui não, 5/6, por exemplo, fosse isso. Poderia fazer o produto 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36, e usar o 36? Daria errado? Não daria. Mas tem um número menor, né, que dá para dividir aos 3 ao mesmo tempo. Aqui ficou fácil também, porque o 6, né, divide tanto o 2 quanto o 3. Mas vamos voltar no exemplo anterior. Como é que eu faço essa soma, então? Você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 30 dividido por 3
Isso dá quanto? 10 vezes 2, 20. Bota o 20 lá. Mais 30 por 5, isso dá quanto? 6. Né? E multiplica por 3, 18. 30 por 2, isso dá quanto? 15. E multiplica por 3, isso dá quanto? 45. E depois eu faço toda essa soma, né? Aqui, ó. 20 com mais 18 dá 38. 38 com 45. Isso dá quanto? 38, 3. 83? É, né? 83. 853, é. E aqui, o meu 30. Tá aí, ó. Tudo bem? Sim. Sim, vocês têm que me responder. Se eu usasse essa mesma regra aqui, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36, se fosse usando o mesmo raciocínio, olha só o que ia acontecer. 36 aqui por 2, né? 18, vezes 3, 54. 36 por 3 dá quanto? 12, vezes 2 dá 24. E 36 por 6 dá 6, vezes 5, 30. Quando eu somar isso aqui tudo, ó, quanto que nós vamos ter? 54, 78, 108. 108 sobre 36. Estaria errado deixar assim? Não, mas eu posso simplificar isso aqui tudo, ó, né? Eu posso dividir isso aqui tudo por 3, né? Ou até mais, tudo por 6. Olha só, se eu dividisse aqui tudo por 6, quanto que dá isso? Aqui vai dar 1,40. Quanto que dá isso aqui? 108 por 3. Faz a conta aí, gente. Como é que eu sei que um número é divisível por 3? Se eu olhar aqui, o 108 dá para dividir por 3. Como é que eu sei isso? Vocês sabem? Você soma aqui, ó, 1 mais 0 mais 8. Dá 9. Esse número é múltiplo de 3? Sim. Se isso acontece, então quer dizer que dá para dividir por 3. Então, 38. Se eu dividir por... Estou dividindo por 3 primeiro, tá? Só para mostrar. Se eu dividir por 3, isso dá 36. Aqui dá. Dividir por 3? Daria 12. Olha só. Ó, mas ainda dá para melhorar, né? 36 dividido por 12, esse dá 3. Seria essa a resposta correta? Pessoal? Sim ou não? Aí, eu fiz essa conta, beleza, mas eu poderia ir para um outro caminho, que eu não precisaria usar o 36. Poderia usar um número menor, né? Que entre 2, 3 e 6, eu posso pegar o 6, que divide ao mesmo tempo todos eles, ó. Então, olha como é que eu vou trabalhar com números menores. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 3 vezes 3, 9. Vou somar. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. E 6 por 6 dá 1, né? Vezes 5 é o próprio 5. Se eu somar isso aqui, ó, 9, 13, 18. 18 sobre 6. E 18 por 6 dá quanto? 3, é claro, vamos chegar na mesma resposta. Mas aqui eu tive um menor esforço, né? Esse aqui ficou muito mais fácil. Então, o que a gente chama de mínimo múltiplo, né? Qual o menor número que eu consigo dividir, né, ao mesmo tempo por todos os denominadores. Para eu somar a fração, eu só posso somar se tiver o mesmo denominador. Como aqui não tem, eu tenho que tirar o mínimo. Lembram disso? Lá da sua, sei lá, sexta série, sétima, nem sei. Hã? Tranquilo, pessoal? Sim. Já, ó, isso está muito fácil, né? Bom, eu fiz a soma, a subtração, a mesma coisa, tem que tirar o mínimo. E a multiplicação? Se eu tiver 3 meios vezes 2 quintos.
Multiplicação é fácil, né? Multiplica em cima e embaixo. Ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 5, 10. Mas eu poderia aqui, ó, cortar esse 2 com esse e já falar que é 3 quintos, né? Posso dividir tudo por 2 aqui? Posso, ó. 3 e aqui dá 5. Que seria isso, ó. 3 e 5. 3 vezes 1, 2 e 1 vezes 5. 3 quintos. Multiplica em cima e embaixo. Acabou. A divisão. A divisão, como é que faz? Quando eu quero dividir uma fração. 5 quartos. Como é que faz isso? Você repete a primeira, né? Inverte a segunda. 4 quintos. E agora multiplica. Ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Acabou. Tudo bem? Fácil isso? Sim. Sim, ó. Somente. Quem que respondeu aí? É Deixa eu... Isabelle, professor. Ó, ô, Isabela, você é a única que está participando assim, ó, 100%. O restante da turma tá aí quietinha. É, tem que dar um ponto extra para você, né, Isabela? Gostei. É, deixa eu ver aqui por que que... Ah, tá aqui, ó. Aqui. Chegaram mais alguns aí? Não. A turma tá pequenininha, né? Tá pequenininha. Tá quente. Bom, vamos em frente. E aí, pessoal, já no módulo, isso é operação com expressões, né, envolvendo fração, né? Olha lá, soma de fração, etc, etc. Quando você tem duas frações e eu quero comparar essas frações, quem é maior, quem é menor, por exemplo, eu tenho lá 3 oitavos e 2 quintos. Quem é maior? Né, o sinal, quem é maior aqui? Como é que a gente faz essa conta? Para eu descobrir uma fração, né, que é maior ou menor que a outra. Você faz a seguinte conta aqui, ó. Multiplica cruzada aqui, ó. 3 vezes 5, isso dá quanto? 15. Aqui, ó. 3 vezes 5, 15. E da outra, 8 vezes 2, isso dá quanto? 16. Agora, você sabe que o 16 é maior que o 15, ou o 15 é menor que 16, né? Então, esse sinal também vai entrar aqui. Quer dizer que 3 oitavos é menor que 2 quintos. Tranquilo? Relembrando. Ok, Lembra disso? lembro. Ah, muito bem, Isabela. Bom, então vamos em frente. Então, esse aqui é o módulo 2, ok? Trabalhando aí com frações, etc. Tranquilo. Eu represento aí quando o meu denominador aí é maior que 10, você acrescenta aí a palavra avos, né? Então, 3 sobre 13. Então, é 3, 13 avos. E assim vai, né? Então, isso aqui é bem tranquilo. Simplificar uma fração, ó. O que é simplificar uma fração? Exatamente o que a gente fez aqui, ó. Esse 108 sobre 36, eu posso simplificar, né? Dividir tudo pelo mesmo número, até descobrir que é o 36, né? Porque se eu pegar 36 e multiplicar por 3, dá o 108. Então, eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. E aí eu simplifico. Igual aqui, ó, 6 sobre 10. Dá para simplificar? Dá. Tem um número que eu consigo dividir ambos? Sim, no caso 2, né? Pode dividir por 2, que deu 3. Pode dividir por 2, que deu 5. Simplificação de fração. Ok. Adição e subtração, foi o que eu disse, tirar o mínimo aí, ó. Eu posso usar essa decomposição aqui, né? E depois sair multiplicando. Ou então multiplicar os denominadores todos, né? E depois achar se dá para simplificar ou não. Também pode fazer assim. E assim, multiplicação, como eu disse, divisão, ok.
potências de fração, olha lá. Como é que é potência? Vamos pegar aqui, ó. O que é essa fração 3/8? 3/8 elevado ao quadrado, por exemplo. Eu vou elevar tudo, né? 3 ao quadrado. Não é 3 vezes 2, não. Que significa 3 vezes 3. Isso dá 9. E 8 vezes 8. Isso dá quanto? 64. Tanto o 3 quanto o 8, né? Tudo ao quadrado. Também tranquilo. Todo esse material aqui, né, pessoal, está disponível aí para vocês. Pronto. Perfeito. E depois nós vamos para o módulo de número 3. Deixa eu ver onde que eu coloquei ele aqui. Módulo 1, 2 e o 3. Espera aí, deixa eu chegar aqui para baixo um pouco. Espera aí. Alt, tab. 2. Deixa eu tirar isso daqui, peraí. Eita. Peraí. O 3 está aqui. O que é o 3? Quando você está envolvido com expressões algébricas. O que quer dizer isso? Que eu tenho um termo desconhecido, né? Tem uma variável lá que eu quero descobrir esse valor. Então, envolve um literal e uma variável, né? Um número, um coeficiente e uma variável. E aí eu tenho soma ou subtração dessas pequenas partes, né? Desses monômios aí. E nós podemos achar o valor numérico dessa expressão. O que é achar o valor numérico dessa expressão? É achar o valor da variável que a torna verdadeira. Então, se eu tenho uma expressão tipo assim, 3x menos 5 igual a 10. Isso é uma expressão. Ó. Tem um termo desconhecido aqui, que é o x, que eu preciso achar esse valor para ver se isso aqui é verdadeiro ou não. Então, vou usar aqui operações básicas. A gente está acostumado a falar assim, pega esse 5, passa para lá, mas isso é muito... a gente tem que tomar cuidado com esse passa para lá, porque, na verdade, nós estamos fazendo uma operação inversa aqui, ó. Se eu tenho menos 5 aqui, na verdade, o nosso objetivo é isolar o valor de x, né? Isolar a variável x. Então, para isso, ó, primeiro eu vou sumir com esse menos 5. Para eu sumir com esse menos 5, significa que eu estou somando 5 de ambos os lados. Porque se eu chegar aqui, ó, 3x menos 5, se eu somar 5 aqui, ó, isso aqui vai dar 0. Só que se eu somei de um lado, eu tenho que somar do outro, né? Vulgarmente falando, eu passei o 5 para lá, mas eu estou fazendo uma operação inversa, né? Então, sobrou o quê? O 3x igual a 15. Igual a gente fala que, eu vou pegar o 3, passar para lá e dividir. Não, na verdade, eu estou dividindo ambos os lados por 3. Se eu dividisse aqui por 3 e dividisse aqui por 3, aí eu posso simplificar esse 3 com esse. Aqui fica 1x e o 15 divide 3? Divide, isso dá 5. Então, quer dizer que o valor numérico da minha expressão, né, se o x for igual a 5, isso aqui torna-se verdadeiro, né? 3 vezes 5, 15, menos 5, 10. Então, resolver uma expressão é achar, caso tenha solução, né? Pode acontecer de não ter solução? Pode. Solução real, se eu tiver assim, ó, x ao quadrado mais 1 é igual a 0, por exemplo. Usando o mesmo raciocínio, x ao quadrado é igual a menos 1. Aí vou tirar a raiz dos dois lados, né? Que é a raiz de x ao quadrado, próprio x, e aqui ficaria a raiz quadrada de menos 1. Ó. Isso aqui não pertence a números reais. Então, não teria solução real, né? Vai cair em outro conjunto aí, que é conjuntos complexos e tudo, mas está fora do nosso escopo. Então, pode acontecer
de uma expressão não ter uma solução real? Pode, né? E eu tenho que tomar cuidado com essas operações inversas, né? Qual que é a inversa da potenciação? É a radiciação, então tirei a raiz quadrada. Qual que é o inverso da soma? É a subtração, então subtrair 1 aqui, subtrair 1 aqui, 0 menos 1 dá o próprio menos 1, e assim por diante. Então, tome cuidado quando você faz, você passa para lá. Então, tome cuidado com o sinal, enfim. Ok? Ok, professora Emerson, uma dúvida. Sim. No caso da outra formulazinha que você fez ali, se o número, ao invés de negativo, ele for positivo, porque você falou que passa para lá porque ele ficaria positivo. Está falando desse Nesse, aqui? no de cima, no caso, se ele for positivo, como que eu faço a tratativa dele? Ah, o inverso dele, negativo. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, 2x mais 3 igual a, sei lá, 8. Assim? Isso, Perfeito. Eu quero isolar o meu x. Então, permanece aqui o 2x. Qual que é o inverso a operação inversa de mais 3? Não é menos 3? isso. Então, ó, mais 3 com menos 3 daria 0. E do outro lado aparece um menos 3. O inverso do 3, menos 3. A Uhum. operação inversa, né? Não é o inverso de 3, a operação inversa da soma à subtração. E aí, no caso, o meu 2x agora é igual a 5. A inversa da multiplicação é a divisão. Vou dividir ambos os lados por 2. Eu vou estar sempre buscando isolar a minha variável, meu termo desconhecido. E invertendo as operações. Se eu estou somando, eu vou subtrair de ambos os lados. Se eu estou multiplicando, eu vou dividir de ambos os lados. Na prática, né, o que a gente faz no raciocínio direto, passa para lá, tananã, mas eu tenho que tomar cuidado que eu estou buscando uma operação inversa. Então, esse passa para lá é a inversão da operação. Porque se a gente estiver tratando de desigualdade, né? Aqui nós estamos falando de igualdade, alguma coisa igual. Então, eu vou achar, caso exista, um valor único, ou dois, uma quantidade finita de valores que torna verdadeiro a sentença. Agora, se eu tiver uma desigualdade, eu tiver uma expressão assim, ó, 5x menos 3 maior do que 2. Isso é uma desigualdade. Agora, não vou achar um valor, uma quantidade finita de valores que torna verdadeiro. Aqui eu achei, ó, no exemplo anterior, o x é igual a 5 meios. O único valor real que torna isso aqui verdadeiro é quando o x for 5 meios. Semelhante aqui, o único valor que torna verdadeiro essa expressão é se o x for 5. Então, a quantidade finita. Perfeito. Aqui eu vou achar infinitos valores. Se tiver solução, pode acontecer de não ter? Pode. Mas se tiver solução, eu vou achar um intervalo, né? Quais os valores de x que tornam isso aqui verdadeiro? Será que é um valor só? Não. E aí, eu vou usar um raciocínio semelhante. Eu quero isolar a minha variável, meu termo desconhecido. Então, vou começar assumindo com esse menos 3 daqui. O que eu faço? Vou somar 3 dos dois lados. E aí fica 5x, se eu somar 3 aqui, vai dar 0. Somei do outro lado também. Então, 2 mais 3 virou 5. E agora? Vou dividir ambos os lados por 5. Então, aqui virou 1x e aqui virou 1. Então, quer dizer que eu não tenho um valor único, eu tenho infinitos valores. Se o x for maior do que 1, isso é verdade. Ó. Vamos pegar um valor maior do que 1. Vou pegar valores inteiros, mas poderia ser fração também. Vamos pegar o 2. 5 vezes 2, 10. 10 menos 3, 7. 7 é maior do que 2? Sim. Vamos pegar o 3. 5 vezes 3, 15. Menos 3, 12. É maior do que 2? Sim. Vamos pegar o 0. Olha o 0 aqui. 5 vezes 0, 0. 0 menos 3 é o próprio menos 3. Menos 3
é maior que 2? Não. Não. Se eu pegar a minha reta real, né? Aqui está o 0, aqui está o 2, o menos 3 está do lado de cá. Então, se está à esquerda, quer dizer que ele é menor. Então, aqui eu tenho infinitos valores, ó. Está lá um valor 1, todo mundo que é maior do que 1 e até o infinito vai satisfazer essa sentença. É o valor do x. É o valor de x. Então, não tem um valor único. É um conjunto, até um conjunto infinito. Ó. Começa pouco mais do que 1, né? E vai para o infinito. Então, em se tratando de desigualdade, eu tenho infinitos. Mas o que eu quero chamar a atenção, além disso, é se eu tiver assim, olha, menos 2x mais 3 maior do que vamos pôr aqui 7. 7. Perfeito. Vamos no mesmo raciocínio. Menos 2x, vou subtrair 3 aqui e subtrair 3 do outro lado. Então, ficou maior que 4. E aí, olha só, aquele raciocínio de passa para lá, como é que pode nos enganar? Aqui, eu vou dividir ambos os lados, estou dividindo tudo por menos 2. Né? Ou multiplicando por menos meio, que é a mesma coisa, né? Dividir por menos 2. Aí, se eu dividisse aqui por menos 2, aqui ficou positivo, não ficou? Sim, que eu estou pegando um número negativo, dividindo por outro negativo, vai ficar positivo. Ok. Aqui o meu 4, se eu dividir por menos 2, vai ficar menos 2, correto? Correto. Só que agora a nossa divisão é por um número negativo. E sempre que esse número for negativo em uma desigualdade, ela vai inverter o seu sentido. Então, uma coisa que estava maior, agora passou a ser menor. Essa aqui seria a solução. Ó. Olha se a gente tivesse só... vou passar para o outro lado, dividindo, e mantivesse o sentido da desigualdade. Isso daria errado aqui. Vamos testar? Se eu mantivesse x maior que menos 2. Maior que menos 2, está lá minha reta real, ó. O menos 2 está aqui, eu vou pegar o menos 1, é maior. 2 vezes menos 1 dá 2. 2 somado com 3, 5. 5 é maior que 7? Não. Então, não dá. Vamos pegar até um a mais aqui, ó. Peguei agora o número 3. Está lá na frente, 3. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 3 é menos 3. Isso é maior que 7? Não. E agora eu vou pegar para cá, ó. Vou pegar o menos 3 aqui, ó. Negativo agora, que é menor. Menos 2 vezes menos 3, isso dá 6 positivo. 6 mais 3, 9. 9 é maior que 7. Então, ó, a desigualdade que inverteu aqui, porque eu estou agora usando um número negativo. Então, essa expressão passa para lá é muito perigosa. A gente tem que tomar cuidado. Ok? Tá claro para todos, pessoal? Pessoal, estou respondendo aqui para Professor, a eu estou Isabel. respondendo no chat também. Ah, é? Onde que está o chat aqui? Ah, aqui eu estou. Ah, deixa eu ver. Eu respondi uma questão aí para cima que o senhor está fazendo. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, meu chat é aqui, ó. Eu tô. Isso. Oh, tá. Aqui. Ok, tananã. Ah, perfeito. Só tô vendo umas boa tarde aqui. Tudo bem. Mas vocês estão acompanhando aí, né? Fala assim, pessoal. Sim. Joia. Então, seguindo aqui, resolvendo aí expressões. Ok. E aí,
Polinômios. Polinômios é uma junção aqui de monômios, né? Eu tenho soma de pequenas expressões algébricas, né? Então, eu posso usar operações com esses polinômios? Posso, né? Reduzir a termos comuns. O que quer dizer isso? Ou termos semelhantes, né? Juntar aquilo que tem mesma potência. Isso eu posso, né? Um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui grau 3 com grau 3, ó, isso pode ser juntado, perfeito. Multiplicado, perfeito. Eu vou chamar a atenção aqui com relação a polinômios, né? Depois vocês dão multiplicação, etc. Eu vou chamar a atenção aqui só na operação de divisão. Como é que a gente faz para dividir polinômios, né? É uma operação também tranquila de se fazer, mas eu tenho que tomar um certo cuidado. Como é que faz isso? Vamos chamar aqui, ó. Eu tenho o seguinte polinômio. Sei lá, 3x ao quadrado mais 4x menos 2. Peguei um polinômio aqui, né? Tem 3 termos, o grau desse polinômio. Muita coisa pode se estudar nesse polinômio. Primeiro que eu tenho 3 termos, ele é um trinômio, por isso eu tenho 3 termos. Ele tem o grau 2, que é o maior expoente aqui. Ok. E eu quero dividir esse polinômio por um polinômio x menos 1. Eu só posso dividir se o grau aqui do meu divisor aqui for igual ou menor, né? Que é grau 1, ó. Se fosse grau 2, também dava igual ou menor. Senão, não tem jeito. E como é que a gente faz para dividir esse polinômio por esse? Você olha para o primeiro termo aqui, ó. 3x ao quadrado. E vou dividir por x. O que seria? Eu vou fazer aqui do lado. 3x ao quadrado dividido por x. Mesma base, né? Eu posso cortar esse 2 com esse aqui, ficaria 3x. Isso aqui está tranquilo para todos? Essa divisão? Uhum. Joia. Então tá, significa que 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. Observe que eu dividi só o primeiro com o primeiro, mas não acabou não. Agora eu faço a operação inversa e troco o sinal aqui, ó. 3x vezes x dá 3x2. Eu vou colocar aqui menos 3x2. O meu objetivo nessa primeira passo aqui é eliminar o termo de maior grau. Eu vou fazendo isso com todos. Então, ó, 3x vezes x dá 3x2. Coloquei aqui menos 3x2. Deixa eu tirar esse traço aqui. Aí multiplico também por menos 1. Ó. 3x vezes menos 1 dá menos 3x. Eu vou colocar aqui mais 3x. E agora eu somo. Ó. Esse cara eu posso cortar com esse. Ok? Aqui dá para somar, ó, 4x com 3x são termos de mesmo grau. Então dá, ó. Conserva o x e soma 4 mais 3. Isso dá quanto? 7x. E o menos 2? Menos 2 vem para cá. Dá para dividir ainda? Dá, porque esse grau é 1, esse aqui também é 1. Quanto que é 7x dividido por x? Isso é mais 7, né? Mantém 7x dividido por x, 7. E faz a operação. 7x, 7 vezes x dá 7x. Vem para cá, menos 7x. 7 vezes menos 1 dá menos 7. Vem para cá, mais 7. E aí, esse cara aqui corta com esse. Menos 2 com 7 dá quanto? 5. Dá para dividir ainda? Não, agora não dá mais. Então, quer dizer que o polinômio 3x2, 3x ao quadrado, mais 4x menos 2, dividido por x menos 1, o que tem como... Não é uma divisão exata, né? Porque gerou um resto, mas eu posso escrever assim, ó. 3x ao quadrado mais 4x menos 2. Tudo isso dividido por x menos 1, isso é igual a 3x mais 7, que é o que deu aqui, somado com o resto é 5, sobre o meu divisor lá, que é x menos 1. Então, essa divisão dá uma parte aqui, seria um inteiro mais uma fração.
é assim que a gente faz divisão de polinômios. Ok? Pessoal? Ok, Estão me professor. ouvindo aí? Eu estou Muito bem. processando ainda. Ah, está processando? Joia, Não. joia. Não, é claro que a gente tem que fazer mais exemplos disso aqui para fixar. Aqui, ó, não tem assim tantos exemplos, mas tem algumas aplicações. Aqui depois vocês dão uma lida nesse material aqui, só para fixar um pouco mais. O nosso tempo é muito corrido, mas já são 4 da tarde, encerrando aí, mas eu vou voltar nesse assunto de divisão, tanto de monômio quanto de polinômio, que isso vai nos ajudar a parte de fatoração, produtos notáveis, isso é bacana em assuntos que vão aparecer lá na frente, ok? Eu vou postar aqui para vocês, pessoal, aqui no Fique Ligado, essa listinha de exercício aqui, ó, tem 5 questões só envolvendo conjuntos, né? Eu já fiz o A1 e já fiz a 3. Deixar aqui só para vocês treinarem um pouquinho, e na nossa próxima aula, lá na frente, lá em abril já, eu volto nesse assunto aqui e coloco mais algumas atividades, ok? Beleza, professor, ok. Assim, passou rápido demais, eu queria dar mais coisa aqui, mas eu tenho que cumprir esse horário aqui estipulado. E qualquer dificuldade que vocês tiverem, mandem lá no Tira Dúvida que eu respondo, ok? Combinado. Joia. Eu espero, assim, na próxima aula, né, que o pessoal aceite o convite aí, marque uma presença maior, mas obrigado pela presença de vocês que compareceram aí, ok? Valeu, professor. Joia. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas o pessoal vai postar essa aula aí para vocês, tá? Combinado. Joia. Então, desejar a todos aí um bom final de semana e a gente se vê na próxima, ok? Valeu, para o senhor também.